Voltei, hein, pessoal? Agora nós vamos trabalhar geografia. Vocês vão abrir a apostila na página 44. No finalzinho da 44 diz assim, texto e contexto. Ó, finalzinho da 44. Leia notícias sobre a industrialização brasileira no período de 2013 a 2017, discuta com seus colegas e seu professor e responda as questões propostas. Isso quer dizer que nós vamos dar continuidade ao assunto de indústria. Nós já trabalhamos matéria-prima e indústria. A partir de hoje, o que vocês vão ouvir aqui, né, vai servir como informação, como curiosidade, tá bom? Indústria perde 1.300.000 de empregos em 4 anos. A indústria perdeu 14,8% de empregos entre 2013 e 2017, o equivalente a 1.300.000 de trabalhadores. A ocupação na indústria caiu ao longo de todo o período, embora a queda em 2017 tenha sido a menos acentuada, representando um recuo de 0,6% ou 44,5 mil postos de trabalho. O ano em que a indústria brasileira teve seu maior número de empregados foi 2013, com cerca de 9 milhões de pessoas ocupadas. É o que mostra a pesquisa industrial anual, divulgada hoje pelo IBGE. Quanto aos salários pagos pela indústria em termos reais, a queda chegou a 14,7% em média desde 2014. Mais uma vez, a perda salarial nas indústrias extrativas, menos 31,2%, foi bem maior que nas indústrias de transformação, menos 13,9%. Quanto à receita líquida de vendas da indústria geral, também houve queda em termos reais, de 7,7% entre 2014 e 2017. No setor extrativo, menos 16,9%. A perda foi mais intensa do que as indústrias de transformação, menos 7,4%. As variações de salários e de receitas foram calculadas, respectivamente, a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, e do Índice de Preços ao Produtor, que é o IPP, que passou a incorporar as indústrias extrativas em 2014. Aqui nós temos, né, um gráfico que mostra a população ocupada na indústria de 2008 a 2017. Tia, nós vamos ter que marcar alguma coisa? Não, meus amores. Isso aqui foi em termos de curiosidade, tá? Na página 46, ó. Participação do Centro-Oeste na indústria foi a que mais cresceu. Embora tenha perdido representatividade ao longo dos últimos 10 anos, o Sudeste, que é a região onde nós moramos, foi responsável por 58% do valor da transformação industrial em 2017, mantendo-se na liderança, seguido pelas regiões Sul, 19,6%, Nordeste, 9,9%, Norte, 6,9% e Centro-Oeste, 5,6%. Esse deslocamento produtivo em direção ao Centro-Oeste se deu principalmente em razão da migração de plantas agroindustriais que eram dedicadas à fabricação de produtos alimentícios e passaram a participar da produção de biocombustíveis, fazendo com que essa atividade se tornasse uma das 3 mais relevantes da região. Aqui na página 46 ainda tem uma atividade que diz assim, análise e reflexão do texto, encontre no caça-palavras os vocábulos destacados no texto. Então, ó, vocês vão encontrar no caça-palavras esses vocábulos, essas palavrinhas que estão em destaque no texto. Questão 28. O que aconteceu com o número de trabalhadores nas indústrias brasileiras no período de 2013 a 2017? Explica. Tá tudo aqui, hein, pessoal? Ó, todas as respostas começam aqui, ó, na página 45. A média salarial dos empregados nas indústrias aumentou ou diminuiu no período de 2013 a 2017? Faça uma comparação entre os trabalhadores das indústrias extrativas e os das indústrias de transformação. A participação da região centro-oeste do Brasil foi a que mais cresceu no período de 2013 a 2017.
Apesar dessa ser a região menos industrializada no país, explique o motivo. Página 48. Questão 31. Qual das alternativas a seguir apresenta a região mais industrializada do Brasil? Vocês vão marcar. Certo? Aí embaixo tem o teorizando. A Roberta vai fazer a leitura. As concentrações industriais no Brasil, no mundo e no Brasil. As maiores concentrações de indústrias do mundo estão nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e na China, sendo o primeiro país a maior potência industrial da atualidade. Dentro do próprio Estados Unidos, as indústrias estão principalmente na sua porção nordeste, incluindo os Grandes Lagos, que é considerada a região industrial mais antiga e mais importante do planeta. Na Europa, os países que apresentam maior índice de industrialização são a Alemanha, a França, o Reino Unido e a Itália. Esses países apresentam um setor industrial diversificado, ou seja, possui diferentes tipos de indústrias. É importante destacar que na Europa também há concentração de indústrias em algumas áreas, principalmente naquelas que estão próximas às fontes de energia. O Japão é a terceira maior economia do mundo e foi a indústria da tecnologia que estimulou o crescimento desse país. Atualmente, ele é considerado uma potência industrial, com indústrias bem desenvolvidas e tecnologia avançada. Aí tem o vamos descobrir aqui, que diz assim: observe na imagem a seguir a localização das principais áreas industriais do mundo e faça o que se pede. Pinte de vermelho as principais regiões industriais do mundo, de amarelo o restante dos continentes e de azul os oceanos. Só pintar nesse mapinha aí, ó, principais regiões industriais do mundo. As indústrias brasileiras também estão distribuídas igualmente pelo território, ou seja, existem áreas com grande concentração industrial e áreas onde o desenvolvimento dessa atividade é pouco ou inexistente. No Brasil, a maior parte das indústrias se concentra no eixo entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, na região sudeste. Apesar de a maior concentração se localizar nessa área, existe nas outras regiões áreas industriais importantes para o desenvolvimento do país. Afinal, o que define a instalação ou não de uma indústria em algum lugar? De acordo com Moreira, em 2012, os principais fatores são a concentração de mão de obra, a proximidade do mercado consumidor, a acessibilidade e eficiência dos meios de transporte, a presença de incentivos governamentais, a proximidade das fontes de matérias-primas e das fontes de energia. Vocês vão pegar o marca-texto, aí sim, vocês vão marcar sobre as indústrias brasileiras, de as indústrias brasileiras até energia. Ok, pessoal? Ó, vamos marcar aqui, ó, na página 49, as indústrias brasileiras até a palavra energia. Na página 50, diz assim: observe na imagem outro mapinha, hein? Na imagem a seguir a localização das principais áreas industriais no Brasil e faça o que se pede. Pinte de laranja a área de maior concentração industrial brasileira, de roxo as outras áreas industriais importantes e de amarelo o restante do território brasileiro. Só pintar, hein? O exercício de fixação. Onde está localizada a maior concentração industrial no Brasil? Tudo vocês vão ter que olhar aqui, ó. E para finalizar, a última perguntinha. Quais são os principais fatores que definem a instalação de uma indústria em algum local? Também está na página lá que a Roberta leu, tá? Que vocês marcaram. Então, a nossa atividade de hoje, pessoal, é até o finalzinho da questão 39. Tá bom? Qualquer coisa, a tia Roberta está aqui para ajudar, tá? É só chamar. Vamos caprichar?